E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui. É o seguinte, apareceu... Cara, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, velho. Tá certo. Tá com dúvida se tava aumentando ou abaixando o volume aqui. Mas enfim, vamos lá. Quero fazer um react de um vídeo desta cidadã aqui, a Bárbara. Só isso, só isso. O nome do vídeo é Bárbara. E por que eu perdi o interesse em sexo? Novidade, né? Eu não vou me antecipar, não. Mas parece que ela é uma mulher dada à vida, né? Uma vez, me pediram para fazer um react dessa cidadã. Eu não tô lembrado se foi o Alan ou se foi o Jonathan. E eu gravei o vídeo ficou sem áudio e eu só... Ou foi o Cauã, não me lembro agora. Tem tempo. Assim, tem meses, né? E ficou sem áudio. E aí eu falei, mano... Não dá, cara, é react e sério, se eu fizer de novo, eu não sei, eu não gosto de fazer isso não, tá? Talvez eu pegaria mais coisas que eu deixei de comentar no outro e talvez eu não seria espontâneo de comentar coisas que eu comentaria pensando no que eu vou falar, sabe? Então, vá por mim, fica bem sem graça quando eu invento de fingir um react ou reagir a um vídeo que eu já sei o que é que eu vou falar, entendeu? Tipo, não sei. Mas enfim. Então vamos analisar aqui, né? Vai ser bom ouvirmos as mulheres. Vocês já acham que eu aprendi tanto e sei tanto como, né? Foi ouvindo, certo? Então vamos ouvir aqui o que é que essa moça tem a dizer, se bate com outros relatos que eu já ouvi e tal, né? Porque perdi o interesse em sexo. Mas é aquele negócio, né, cara? Mulher nova, né? É bonita, se jogou muito, deu muito. Chega no momento ali que ela quer só se valorizar. E aí começa a putaria, né? Decidir esperar, porque as pessoas não se conectam mais, e aquela baboseira toda. Não sei se é o caso aqui da moça, né? Mas vamos analisar aqui, beleza? Lembrando, pessoal, quem quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí na descrição do vídeo, beleza? E através do nosso apoio, você faz parte aqui do nosso grupo, já ajuda o canal, beleza? E eu vou deixar também aí um link no comentário fixado aí da nossa vaquinha. Vamos lá. Perder o interesse na vida sexual quando você se torna um adulto é uma coisa mais comum do que parece. Não é comum, mas enfim, já vou desmentir ela aqui. Talvez para ela isso... Quer dizer, se é só para ela não é comum, mas não é comum você perder o interesse pelo sexo na fase adulta. Na realidade, a fase adulta é onde você vai mais fazer sexo. Dentro do casamento, o que muitas vezes pode acontecer são as preocupações, dívidas, a briga do casal, o desinteresse de um no outro, né? Isso ocorre com mais frequência por parte das mulheres, né? Seja pelos N motivos que a gente já abordou aqui, o que elas dizem, né? Mas não é comum não uma pessoa adulta perder o interesse por sexo. Mas ninguém fala sobre. E eu acho que ninguém fala sobre. Ninguém fala sobre, porque isso não é verdade, cidadão. É só isso, tá? Mas não é verdade. Isso porque as pessoas julgam como anormal, né? Se você é um adulto e você não tem uma vida sexual ativa, automaticamente você cai na categoria das pessoas bizarras. E as pessoas às vezes questionam. Bom, pode ser a rodinha dela, né? Eu não acho isso normal e eu não vejo as pessoas tratarem assim, mas enfim. Entendeu? Nossa, mas por quê? Como? Como você consegue? E tem muito adulto. Isso é coisa muito de mulher, né? Que isso acontece, não sou só eu. Quando eu fiz meu vídeo falando sobre celibato, eu recebi muitas mensagens, né, muitos comentários de pessoas que também estão no mesmo barco, que também não estão tendo uma vida sexual ativa por diversos motivos. Não é só os motivos que eu vou listar aqui, que são os meus motivos. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa começar a normalizar. Quando eu gravo esses vídeos, é para que as pessoas que estão no mesmo barco, que estão... Você já sabe o viés, né? Feminista, bababá, normalizar, bababá. Passando por algo parecido, não se sintam sozinhas, porque a gente não tá sozinho. Toda vez que eu faço algum vídeo falando de alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, sempre aparece alguém falando, nossa, tô passando por algo semelhante. Então a gente não tá sozinho. Porra, 7 bilhões de pessoas no mundo, sempre vai ter pessoas passando pelas mesmas coisas que as outras, não é anormal, ainda mais se você expõe na internet, né, você tem uma média aí, vamos colocar, de 10 mil visualizações por vídeo, que frame feio pra se dar pausa, né? Tava elogiando a moça na instante, mas enfim, e é óbvio, cara, qualquer coisa que eu contar aqui vai ter, principalmente quando você tange a vida de casado, né, porque as pessoas são mais iguais do que elas pensam que são, principalmente mulheres, então sim, vai ter coisas parecidas, mas isso é uma percepção, não quer dizer que o mundo todo, assim como a percepção dela sobre, porque ela tem um canal e, óbvio, ela reúne pessoas ao redor dela, muito mais do que ela conhece no dia a dia, e isso acaba de alguma forma refletindo, porque ela vai atrair pessoas que estão interessadas no assunto que ela está falando, provavelmente essas pessoas estão na mesma situação que ela. Aí ela cria uma falsa percepção de que todo mundo, ou a vida adulta é normal, as pessoas, né,
perder o interesse por sexo. Não é, mas enfim. Às vezes na nossa cabeça a gente pensa, nossa, sou eu que tô nessa situação. Só que não, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, tem muita gente Isso, olha, falou o que eu falei. Bizarro. às vezes passa pela mesma coisa, só que eles também não expressam. Boa parte das coisas que eu passei, que foram problemas psicológicos, né, que eu vou falar aqui sobre, Tá começando a ficar claro aqui pra mim. tem muita gente que passa e também nem tá sabendo. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que realmente tá acontecendo com ela. Ela não sabe exatamente o que tá acontecendo com ela. Às vezes é um problema psicológico, às vezes é ansiedade, depressão, às vezes é um problema emocional. A primeira coisa que me fez perder... É uma série de fatores, não é diretamente a perda de interesse pelo sexo, né? São vários fatores que vai diminuir sua libido, mas não foi uma perda de interesse, né? Porque quando você perde interesse é porque você tinha, né? E sexo é uma questão natural, né? Então, quando sua libido tá baixo, eu já tive libido baixo, né? E você não pensa sobre, você não quer sobre. O que passa a te incomodar é quando a outra pessoa quer e você percebe que não tá comparecendo, certo? É basicamente isso, mas você mesmo tá num estágio ali de que você não tá ligando pra essas coisas, entendeu? A outra pessoa que vai cobrar e você se toca, cara, é mesmo, né? O que é que tá acontecendo, entendeu? interesse em sexo foi, de fato, problemas psicológicos e emocionais. Em 2020... Mulher. Então toda mulher tem essa fase, né? Então pode ser que seja verdade, porque toda mulher, né? 2021, eu desenvolvi depressão, né? Eu ainda tive 2 relacionamentos depois de 2020. E eu percebi... Tá, 2021? Não entendi. E o quanto, às vezes, esses relacionamentos, eles serviam de gatilho pra minha ansiedade, pra minha depressão, que era algo... É o famoso dedo podre? Tá começando a ficar claro aqui, né? 2 relacionamentos no espaço de 1 ano. Ok. que eu precisava tratar, ao invés de ficar tentando me distrair, me relacionando com as pessoas. Então, em 2022... Olha o tratamento dela. Ela ficava se relacionando com pessoas pra, sei lá, caralho. Cara, senhora, a gente tá entendendo, tá? Se a senhora fosse uma moça mais recatada, não ficasse trocando de parceiro, eu tenho quase certeza absoluta que não aconteceria isso. Eu tô começando a entender agora. Tá ficando muito claro. Foi quando eu botei um basta. Falei, tá na hora de eu me tirar desse buraco, entendeu? Tá na hora de eu resolver esse problema. E às vezes pra você resolver alguns problemas, você vai ter que se isolar, você vai ter que ficar sozinho, ou você vai ter que focar. E aí quando você tá num relacionamento, às vezes você não consegue focar. Não tô falando que, sei lá, se você é casado ou não, talvez você consiga fazer diferente de mim. Mas no meu caso, eu percebi que eu precisava de um tempo pra mim, porque os relacionamentos que eu tive acabavam me deixando mais ansiosa. Então em 2022 foi Ou seja, ela é a tóxica, ela era controlada, a ciumenta. eu falei, tá na hora. E aí eu falei, tô fechada pra balança, agora se entregava demais. E comecei a focar em me tratar, entendeu? Tratar da depressão, tratar da ansiedade, cuidar da minha saúde, cuidar da minha cabeça. Bicho, tava bichado, hein? Puta que pariu. Mulher moderna, né? Mulher moderna é isso aí, mano. Se não tiver uns 3 problemas mental. E essas coisas não são resolvidas da noite pro dia. Então eu precisei de um tempo. E aí, conforme você vai focando em você e focando nas suas coisas, você vê que essas coisas, né, relacionamento e sexo, eles vão perdendo espaço. E você não consegue pensar muito em sexo quando o seu... Qual a sua idade mesmo, moça? Pode ser a libido, reduzindo por conta da idade, tá? Apesar, como eu falei, eu acho uma mulher bonita. Essa bolota de olho aí, eu acho bonito o olho grande. Me lembra a Alita. Vamos lá. Qual será a idade dela, mano? Só pra saber. Não sou etarista não, tá? Pra mim, mulheres maduras são bonitas, mas talvez a idade dela justifique também essa queda na libido, né? Tá. Ela tá na casa aí... Tá com uns 38 anos, mais ou menos, eu acredito. Tá boa. Quer dizer, tá boa não, tá bem, está bem. Caralho, a palavra saiu errada. Ele tá em modo de sobrevivência. Eu vejo que às vezes as pessoas perdem a libido e elas não conectam uma coisa na outra, no sentido de que se você estiver extremamente estressado, se o seu sistema nervoso estiver frito, pode ter certeza que o seu corpo, a última coisa que o seu corpo vai te permitir pensar em sexo. Porque quando exato, aí é que eu falo, não é que a pessoa perdeu o interesse em sexo, sabe? É um negócio tão natural, se você tiver com cortisol alto, com alto estresse, é tão natural a libido baixar que não é uma coisa que você vai pensar. Você vai se incomodar se alguém te questionar. Um exemplo, né? Quando eu tava com o texto baixo, eu faço TRT, tá? Eu aplico testosterona. E cara, tipo assim, eu não ligava pra sexo. Não ligava. Entendeu? E aí, quando a mulher procurava, é aquele negócio ali, porque você fica naquela ansiedade também de, porra, não tô, sabe, no gás, o que é que tá acontecendo? E eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada. E não só nisso, né? Não foi exatamente só por isso, porque assim, eu tava sem ânimo pra fazer as coisas, pra gravar vídeo, pra questão de trabalho. Tipo, eu pegava uma coisa e não terminava, eu não tinha foco. Às vezes, para assistir um vídeo, cara, eu não tinha paciência, eu perdi o foco. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu me vi, calma aí, pô. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou assim.
Eu sempre fui um cara, assim, de consumir muito conteúdo, absorver as coisas muito rápido. E eu não tem alguma coisa errada, eu comecei a pesquisar e tal. E aí foi onde eu caí na questão da texto, né? Comecei a dar uma pesquisada sobre os efeitos da baixa texto. Aí eu fui lá, fiz o exame de sangue e a texto deu 320, 340, se eu não me engano. Foi. Não, 330. 330 a minha texto deu. Baixíssima para um cara na minha idade, na atividade que eu tenho, né? Eu não me alimento mal, certo? Então minha texto estava baixíssima. E aí bateu, entendeu? E tanto que um pouco antes meu pai tinha feito um exame de texto e o meu pai deu 540, pô. Meu pai tem 65 anos, entendeu? Então assim, e meu pai tem 65 anos e é diabético, que é pior para texto ainda, né? E eu tava 340, né? Vamos supor há mais ou menos uns 2 anos, né? Eu não sei se já tem 2 anos que eu tô tomando a texto, mas é quase isso, tá? Quase isso. Há 2 anos atrás, com 33 anos, né? Poxa, aí eu falei, não, vou correr atrás. E, cara, depois que eu comecei a tomar texto, de lá pra cá, é sofrimento pra mulher, tô brincando. Mas, nossa, melhorou muito, energia, gás, tudo, muda tudo. Testosterona na vida do homem, cara, muda tudo. Ânimo, ação, muda tudo, muda tudo. Acontecem, né? Depressão, ansiedade, o teu sistema nervoso ele é responsável por regular várias coisas em você. Mas, se ele não tá funcionando direitinho, o seu corpo ele não vai ficar pensando em procriar. O seu corpo vai ficar pensando em sobreviver. É por isso. Cara, não. Mas ninguém transa pra bloquear, velho. Ninguém transa pensando, eu vou fazer um filho, eu vou ter um. Pô, puta que pariu. A pessoa tem que parar com essa coisa de evolução, essa idiotice evolucionista e reducionista humana, sabe? Ninguém transa pensando em filho, porra. O que mais tem é filho por acidente, entendeu? Porque, não, mas se você teve um impulso, é um impulso natural do homem. Não, é sexo. Você pensa, você raciocina sobre o que você quer fazer. Né? Vou botar de 4, eu vou botar pra mamar. Tipo, quem tá procriando um animal tá pensando nisso? Então não, o ser humano não faz sexo por procriação. Não faz. Ele faz quando ele pensa em fazer. Né? E tanto que vem por acidente. O animal não tem essa escolha. Entendeu? Mas enfim. Por isso que muita gente perde a libido. E eles às vezes nem sabem que é estresse. Às vezes, se você é homem e tá com problemas de disfunção erétil, às vezes é excesso de estresse. Estresse destrói tudo no corpo, né? Gente que às vezes tem um problema de disfunção erétil, porque tem muito homem novo com esse problema, é emocional, só que você acha que é besteira, entendeu? Tem gente que fala, não, estresse é besteira, o estresse é uma das... Rapaz, nenhum homem acha que é besteira. Se o pinto não subir, nenhum homem acha que é besteira, não. Preocupação bate na hora. Coisas que mais detonam as coisas dentro do seu corpo. O estresse tem o poder de acabar com seus hormônios, de assim, desequilibrar tudo. Eu tava com tanto cortisol no meu corpo, que todos os meus hormônios estavam desregulados. Como é que o meu corpo, coitado do meu corpo, iria pensar em alguma outra coisa, a não ser em sobreviver? O adulto, né? Quando a gente se torna adulto, tem várias coisas que vêm nas nossas costas. Eu vi uma frase no TikTok essa semana de um cara falando assim, eu achava que a vida adulta era uma crise atrás da outra, mas eu estava errado. São várias crises ao mesmo tempo, o tempo todo, para sempre. E aí eu vejo... Esse cara tá fudido também, né? Eu não sou muito otimista no tocante à vida, né? Eu acho que viver é sofrer, né? Mas nesse sofrer eu tenho vários momentos de prazeres e de felicidade, mais de felicidade do que de sofrimento. Apesar que eu tenho essa visão que a vida, ela a qualquer momento ela pode te dar um push desgraçado que vai te derrubar. Mas até lá, cara, tipo assim, o que é que uma pessoa tá fazendo pra viver uma vida de constante sofrimento, né? É meio complicado, cara. Meio complicado, mas enfim. Acho que a galera leva essa história de sexo e relacionamento, assim, não, você tem que, entendeu? E às vezes você tá com a sua cabeça lá no beleléu, você tá tentando se... E você não vai pensar nisso. E foi o que aconteceu comigo. Então, é isso? A pessoa em se matar? Mas que é isso? O primeiro ponto foi esse, foi problemas psicológicos mesmo, eu tava realmente muito mal, e eu falei, vou cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, cara, eu não sei o que vai acontecer. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que existem outras coisas nessa vida, além de sexo, sabe? Tem sonhos... nada, olha, a mulher tá pensando em coisa além de sexo, vamos ver o que é. Projetos, tem coisas que você quer fazer, tem você cuidar de você, tem você... Ué, é sério, velho? Você descobriu isso nessa idade? Caralho. A moça brincou um pouquinho, hein? Descobrir quem você é, descobrir hobbies. Sabe, descobrir quem você é, isso aí é clássico de mulher, né? Descobrir quem você é, puta que pariu. É isso aí, ó. Tipo assim, nem ela sabe quem ela é, mas ela quer que o homem entenda ela. É basicamente isso. Vida é tão mais do que apenas isso. E eu vejo descobrir hobby agora, ainda bem que o videogame é uma coisa muito acessível, o cara já sabe desde cedo e não tem que ficar brigando por isso, ou futebol, ou se o cara gosta de moto, de carro. Mulher tem que descobrir as coisas. Só que aí ano que vem, aquela coisa que ela descobriu já não tá bom, aí tem que ser outra. É assim, é a constante droga da novidade. Vejo que a gente foi ensinado a focar. Você sabe o que é que ajudaria muito mulher?
ter autocontrole. Mas isso aí é quase impossível para elas, então serem controladas, né? Mas é ofensivo falar isso, e elas vão achar que eu tô dizendo para botar elas em uma coleira. Não é isso não. Mas enfim, eu não vou explicar. Nisso. Às vezes eu vejo a galera novinha desesperada, aí não, porque eu nunca namorei, porque não sei o que lá, se sentindo um extraterrestre, quando a gente tem uma vida inteira pela frente pra fazer várias coisas, relacionamentos, eles são... É por aí que você pode morrer amanhã, a gente não tem controle disso, né? Tudo bem que os jovens deveriam estar preocupados com coisas melhores, né? Mas enfim, dar um conselho desse aí é meio estranho, porque tipo assim, mano, você pode morrer amanhã, não que eu fique pensando em morrer amanhã, né? E não que morrer pra mim seja um problema. A questão toda é que, tipo, conselho genérico, é só isso. Parte disso, não é o centro da sua vida. Não deveria ser o centro da sua vida. Existem tantas outras experiências que você pode ter nessa vida. E aí foi o que eu percebi. Falei, vou agora, nessa idade. começar a focar realmente em descobrir outras coisas, aprender outras coisas. Eu não vou ficar focando apenas nas pessoas. Vou focar em mim, vou fazer o que eu quero, vou experimentar comidas diferentes. Os velhos egoísmos mulherísticos, né? Não, mas aí tá certo. Não, eu digo que você tem que focar em você também. Mas quando mulher fala assim, focar nela, abandona até filho, mas enfim. Vou ir pra espetáculos, shows, sei lá, qualquer coisa. E aí você começa a descentralizar o sexo. É só droga rápida e barata. Vida e os relacionamentos. E pra mim foi muito bom, sinceramente. O sexo caiu, né? Tipo, de prioridade aqui pra tá lá embaixo. Outro ponto que me fez perceber. Mas e o consolo e os vibradores? Interesse é realmente entender que eu sou do time qualidade é melhor que quantidade. E aí, eu prefiro qualidade, eu gosto das coisas com qualidade. Às vezes você fala assim, nossa, como é difícil achar alguém bacana. Porque o que mais tem é gente inconsciente, traumatizada. E se você for essa pessoa que não é bacana e tá fudendo a vida dos outros, já pensou nisso também? Que não sabe nem o que tá fazendo da vida, que vive através do ego, de validação. Realmente tá descrevendo mulher, mas enfim. É isso mesmo que vocês estão pensando. Seja você homem ou mulher. Então a galera que trabalha em si, que se desenvolve, que tá se cuidando, que faz terapia, que foca em outras coisas, é mais difícil você achar. Às vezes pra você... Eu sei que tem muito homem babaca, tá? Mas quando o cara é babaca, o cara é idiota, o cara é narcisista, é egocêntrico, cara, não tem como esconder o homem assim. O problema é que muitas dessas coisas é normal em mulher. É visto como um comportamento natural da mulher. Enquanto o homem a gente identifica fácil. É por isso que eu pego no pé, entendeu? Entendeu? Mulher com pantinho de mulher é mulher. Mulher com pantinho de homem, homem com pantinho de mulher, você enxerga de longe. O cara é narcisista, né? O cara muito espalhafatoso, você enxerga de longe. A mulher não, é tido como normal. Pra você achar alguém que seja compatível, que bate com você, que seja uma pessoa que tenha propósitos parecidos. Pelo menos por uns 2 anos, né? Que tenha uma visão parecida, às vezes leva mais tempo. É normal. Porque a gente, às vezes, fica desesperado. Não leva mais tempo. Não é questão de levar mais tempo. É porque você sai sentando no primeiro que aparece pela frente. Não é questão de levar mais tempo. Meu tempo tá acabando. Tipo, é porque assim, eu vou ficar rodando no carrossel, aí quando ficar mais velho, aí ela vai enxergar? Ela não poderia ter enxergado lá atrás? Às vezes é o quê? Espera. Caralho, mas não tem um frame bom que eu pauso nessa mulher, velho? Que porra é essa? E aí, no desespero, você sabe o que acontece quando você é desesperado? Você pega a primeira bosta que aparece na sua frente. Detalhe que ela começou o vídeo falando dela, né? Eu estou falando de mim. Então, isso aí é tudo ela, né? O desespero, pega a primeira bosta que veio pela frente. E aí você toma no... Porque... mas ela é a vítima sempre, né? Só lasca pra sua vida. Próximo, as escolhas dela? Não. Responsabilidade pelas próprias escolhas? Jamais. Eu sei que tem gente canalha. Eu sei que as pessoas se enganam, né? Mas você vê aqui que ela sempre é a eterna vítima. Percebi que a maioria das pessoas nem sabe o que estão fazendo. A maioria das pessoas... Ou você. Você começou falando de você. Você vai dar cartada de os outros não sabem? Como é que você sabe que os outros não sabem, porra? Você começou falando de você, agora tá dizendo que ninguém sabe do que tá fazendo? Porra é essa? Sabe o que tá fazendo? Principalmente quando é um quesito cama. Muita gente performando. Tem muita gente que não tem interesse. Caralho, treinou pra caralho pra falar de performance em cama, não sabe o que tá fazendo. Essa aí, viu? Ave Maria. Currículo vitae dessa aí, tá? De conhecer a outra pessoa. Tem muita gente que é egoísta, né? Que é só vem a nós e nada ao nosso reino. Porque elas não conhecem o próprio corpo. Elas não são curiosas em relação... Ficou muito papo de mulher, velho. Não tem paciência, não. Relação à sexualidade delas, mas em relação à sexualidade do casal. E isso buceta e pau, velho. Porra de sexualidade. Fica inventando, cara. É por isso que vocês não são felizes. É por isso que vocês não são felizes. Vocês querem complicar até a porra de uma meteção, velho. Nossa, broxante demais. Então, tudo isso. Ixi, ela lembrou de algum cara que comeu ela. Pá, cara. Comecei a redirecionar a minha energia para outras coisas. Eu comecei a focar na minha parte financeira, o que tá dando muito certo. Eu comecei a focar na minha parte de desenvolvimento, o que tá dando muito certo. Tô focada na minha saúde também. Eu tinha um amigo... Chocada? Calma aí, ela falou chocada ou focada? Tá dando muito certo. Eu comecei a focar na minha parte de desenvolvimento, o que tá dando muito certo. Tô focada na minha saúde também. Ela falou chocada mesmo. Eu tinha um amigo que ele era atleta, né? E ele falava pra mim que toda vez que ele tinha um campeonato, o treinador ele falava pra ele se abster de sexo, pra poder usar aquela energia pro jogo. E eu não sabia disso.
Aí depois de um tempo eu fui estudar, né, sobre energia sexual, fui ver o quão Não comece isso aí não, mas poderoso enfim. é, e o quanto o sexo não é apenas essa coisa que a gente leva aí desse jeito que a gente faz, entendeu? De forma banal. O quanto existem energias Fala do microquimerismo, fala, você não vai falar, você não vai. poderosas que você troca quando você tá numa relação sexual. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei Imagina o tanto de energia poderosa que essa dona não trocou, e aí depois, né, ela é o prêmio de consolação de alguém, é isso que não dá. nossa, eu não sabia disso. E tem muito treinador que, de fato, acredita não só no quesito físico, né? Que parece que, de fato, quando você tá com seus hormônios sexuais, você tem mais energia. Tem gente que usa a energia sexual, né? Que eles entram num celibato É, o NoFap é retenção seminal? pra aflorar a criatividade deles. Porque a energia... Cara, vamos lá. Uma coisa funciona não necessariamente porque a outra atrapalhou. Tipo, vamos lá, o cara fez sexo e isso atrapalhou ele. Não, a questão é que se o cara só focar naquilo, pode ser sexo que vai atrapalhar, pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Só que como o ser humano, né, ele foca muito na parte sexual, e principalmente esses jogadores, né, eles são desregrados nessa parte, é o que atrapalha. Mas um exemplo, o cara gosta de cassino, não é sexo, mas isso vai atrapalhar ele em alguma coisa. O cara gosta de, entendeu? O cara gosta, é viciado em alguma coisa, isso vai atrapalhar, não é só sexo, mas enfim. energia sexual é a energia da criação. Quando você transa com uma pessoa e você tem um filho, é a energia da criação. Você cria um outro ser humano através desse ato. Então, faz muito sentido pra mim você realmente conectar, né? Tipo, se você não tá utilizando ela pra isso, você redirecionar ela pra sua criatividade, pro seu desenvolvimento, pra algum... É sério que ela tá metendo um papo de que quem transa sempre quer ter filho? Eu esperava que ela tivesse uns 40, né? Porque essa aí deve ter trepado pra caralho, mas enfim. Objetivo específico, como um campeonato. Então, hoje em dia, como é que eu sobrevivo? Eu redireciono essa energia pra outras coisas da minha vida. E realmente tá funcionando. Tem várias E o vibrador? Tem não? Tá bom. coisas na minha vida atualmente que estão florescendo. Vou plantando, né, as sementinhas e elas vão crescendo. Então, ao invés de eu ficar lá, tipo, nossa, ai, tô há 3 anos e ninguém, ai, não consigo. Não, eu não fico chorando. Eu pego e faço o melhor que eu posso. Mas você não fica chorando, filho. Você sair na rua e acenar, qualquer cara vai querer te comer, meu cidadão. Para com esse papo, velho. A situação que eu tô vivendo. E essa situação que eu tô vivendo, eu não tenho vergonha de falar. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que eu tô blefando. Mas o problema é de vocês. Vocês acreditam ou não, não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou redirecionando e Calma, porra. Tá maluca? O que tiver que acontecer, aconteceu. E o último ponto, gente, que eu queria falar com vocês é: você não vai morrer se você não transar, tá? Tem muita gente que às vezes, nossa, como é que você consegue? É mesmo? Gente, como é que vocês não conseguem ter autocontrole? Cara, Caralho, você falando de autocontrole agora, nessa altura do campeonato. Ok. sexo, às vezes pode trazer muita dor de cabeça. Existem doenças, existem filhos. Tem coisas que eu nem me preocupo mais. Quando eu vou no médico, às vezes, né, e alguém pergunta: você tá grávida? Não tem a mínima possibilidade de eu estar grávida. As únicas coisas que você precisa pra não morrer, de fato, é água. Não vamos por ordem: ar, água, comida. É isso. Você vai querer abandonar muito sua vidinha de luxo. Enfim. São as únicas coisas que você precisa. De resto, gente, você sobrevive, cara. Tem gente que passa a vida inteira virgem, você sobreviveu 100 até X anos, né? Por que você acha que você não sobreviveria? É óbvio que no começo, quando você tá acostumado com algumas coisas, seu corpo sente um pouco, entendeu? É a mesma coisa, qualquer hábito, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Se você tem um costume e de repente você muda, é óbvio. Tá, ela não pode ter filho por quê? Perdeu o útero ou o quê? Se ela tem algum problema uterino, então ela tem um desarranjo hormonal absurdo. E a baixa libido dela pode ser isso, né? Porque se ela tivesse com libido alto, talvez ela não teria abrido mão do sexo. Mas enfim, né? Óbvio que o seu corpo vai sentir de primeira, mas depois você acostuma de novo. Hoje em dia, nem assim, ó, pra ser bem sincera, acho que tirando a época do meu período fértil, eu quase nem lembro. Então acho que ela tem útero, não sei. Isso existe, entendeu? Fez laqueadura? Não sei. Mais focado em dinheiro. Sem filho? Difícil. Mais pensando em dinheiro o tempo inteiro do que em sexo. É muito comum, tá? Mas dinheiro e sexo pra mulher é quase a mesma merda, né? Então você tá fazendo sexo de alguma forma. Interesse, seja de forma física, emocional, fase de vida. Às vezes quem é casado também tem filho, acontece de você não sentir vontade. As pessoas não falam sobre isso porque parece que não pode, você não pode falar que você não tem vontade. Senão vai ser um problema. Caralho, mulher que mais abre a boca na internet pra falar merda, cidadão. Ninguém tá impedindo, não. Não acredito, tem gente que também não gosta, tem gente que não gosta de sexo. Gosto, mas depende com quem, depende. Aí é uma parcela ínfima da população. Como, depende do momento, depende de tudo. Eu prefiro focar em outras coisas. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo e se cuidem, tá certo? Ok. Bom, o que aprendemos com esse vídeo? Porra nenhuma, né? Mas, sei lá, deu vontade de fazer o vídeo. O povo é tão chato que cobra atividade sexual alheia. Aí, ó, falando dela, da família dela. Puta que pariu. O problema de vídeo de mulher é isso, é que é muito sobre ela e não sobre a sociedade, não sobre as pessoas, não sobre como ajudar a humanidade, entendeu? Mas enfim, comente o que vocês acharam, pessoal, do vídeo da moça. Valeu e até o próximo vídeo.